vento, é Náusea do Vale do Vento, no VideoQuest. Náusea do Vale do Vento é o segundo longa-metragem da carreira de Hayao Miyazaki. O filme, lançado em 1984, antes da fundação do estúdio Ghibli, é baseado no mangá também do aclamado diretor e conta a história de Náusea, uma garota que, é claro, vive no Vale do Vento, um país isolado geograficamente do veneno que paira no ar por aquele lugar em decorrência de uma guerra apocalíptica que destruiu a natureza e criou a grande floresta tóxica, habitada por insetos gigantes chamados Om. A paz do Vale do Vento é ameaçada quando um avião de carga cai no país natal de Náusea. O avião carregava o embrião da maior arma de guerra de todos os tempos, uma literal semente da destruição. Náusea do Vale do Vento é o segundo longa-metragem da carreira do Miyazaki, antes do Ghibli, como já foi explicado, e eu acho que se o Castelo de Cagliostro, o primeiro filme dele, é um bom guia, um bom sinal, na verdade, do quanto o Miyazaki é um puta diretor, do alcance e da abrangência das coisas que ele consegue fazer, o Náusea é um mapa dele. Isso, um guia de tudo que ele vai trabalhar ao longo da história. Porque tem 4 coisas que ele faz com bastante frequência. Não são os únicos temas ou motes visuais que ele trabalha, mas tem 4 que são bastante recorrentes, né? Os 4 seriam ecologia, que... mensagens ecológicas ambientalistas dele, né? Que tá nesse filme. Tem. Uma mensagem pacifista contra a guerra. Antibelicista. Mulheres em posição de destaque, de poder, ou seja, não necessariamente poder, mas sempre em destaque. Sim, protagonistas fortes, independentes, ou principalmente mulheres protagonistas, que já é raro o suficiente, né? É uma tristeza você poder dizer que esse homem se destaca por fazer isso. Que deveria ser normal, e não é tanto assim. E o último seria... Aviões, máquinas voadoras, o cara gosta demais. E como a gente vai trabalhar aqui nesse momento um pouco mais dessa parte visual, técnica, narrativa, diretiva da coisa, um bom ponto de partida são essas máquinas voadoras e o design de produção de Náusea do Vale do Vento. Porque é simplesmente maravilhoso e lindo e foda e emocionante e sensacional. As máquinas voadoras, elas lembram um pouco aqueles bombardeiros americanos, né? Uhum. E elas têm uma impressão, né? Que o apelido que esses bombardeiros tinham eram castelos no ar, fortalezas voadoras. E você sente que são como fortalezas no ar, né? Não, mas não tem casos principais escudo dentro de uma nave. Sim, tem isso também. Mas tem uma coisa que ele faz bastante nesse filme, que é... existe uma clara diferença entre coisas que são pintadas para ser cenário e coisas que são pintadas para serem animadas, né? Tem uma diferença de qualidade de pintura, de qualidade de tipo, né? De pintura, de cor e tudo mais. Tem algumas coisas que se movimentam nesse filme que são pintadas como cenário. Os aviões são uma delas. Até porque ele não vai movimentar, ele tem muitas imagens estáticas de aviões voando e eles são pintados como cenário e eles parecem velhos. Fortes e velhos. Sabe? A pintura desses aviões é curiosamente próxima da pintura dos nomus, que são os insetões tão importantes. O que é também interessante desses aviões, o que ele pinta também o céu, as nuvens, os raios também acho que faz a escala do avião. Ah, sim, tem muita batalha no ar nesse filme. Tem imagens lindíssimas da Náusea naquele planador dela. O planador dela é muito da hora pra começo de conversa. Sim. E ela na horizontal segurando o negócio é muito da hora. Mas ela
saindo das nuvens e entrando na nuvem. São uma série de imagens lindíssimas. A Náusea voando pelo campo e o cenário todo animado, ou por cima das nuvens, é só maravilhoso. O cubo que você pode desenhar o cenário mesmo quando os personagens estão voando. Exato. Então eu gosto muito dessa qualidade velha, de uma série de objetos ali, e também de todo o design de produção desse filme, desde as armaduras. A armadura da Kushana é a coisa mais linda que tem. Eu gosto que as armaduras, elas lembram as armaduras dos vilões do filme anterior dele, né, do Castelo de Cagliostro. A trilha sonora também, ela é muito boa, ela faz assim, ela ajuda porque é um anime introspectivo. Tem um momento dela abraçando a terra, porque a terra é bonita. Bom dia pro sol! Bom dia, vida! Esse filme é um pouco isso também. Sim, tem literalmente ela deitada no chão, abraçando a terra. Tem. Então, tipo, é bem interessante as escolhas sonoras, porque fazem esse tipo de cena ficarem um pouco mais, vamos dizer, uma carga mais forte, né? Do que só uma menina deitada no chão. A trilha sonora, a primeira vez... Esquisito falar isso, mas o primeiro momento que a trilha sonora desse filme me impressionou foi logo na abertura do filme. Até porque foi a primeira vez que teve música no filme. Mas... Porque a abertura desse filme, os primeiros 5 minutos da abertura desse filme, são simplesmente geniais e maravilhosos pra mim. Então vocês, com licença, eu vou falar muito empolgadamente sobre 5 minutos de filme aqui. Porque, primeiro que tem essa trilha sonora, que ela é, ao mesmo tempo, uma música de encantamento e de perigo, né? Uma coisa meio mística, esquisita, que faz você ter medo das coisas que estão para acontecer. E esses 5 primeiros minutos da história, eles comunicam tanta coisa em tão pouco tempo, com tanta economia e eficiência e com narrativa visual, que é só coisa de gênio, sabe? Eu acho que esses 5 minutos informam mais sobre o cenário do que a maior parte dos diálogos do filme. Sim. Porque você entende claramente como é que essa merda acabou. Esse bicho gigante. Ponto. Mas quando chega na parte que tem 3 cidades disputando uma disputa política, nós dois ficamos confusos. Então, essa animação de 5 minutos, ela informa mais pra gente do que parte do roteiro mais pra frente. E aí depois você acompanha a Náusea por esse mundo e muita coisa é comunicada com bastante eficiência. É comunicado que aquele é um mar de ruína, tóxico, não dá pra você respirar sem máscara. Mas que é bonito e tem vida e tem possibilidades ali. Você também vê as consequências daqueles monstros gigantes, porque você vê eles espalhados pelo cenário, porque agora eles são cenário. Eles simplesmente estão lá. Não é, ninguém olha pra ele e fala, era um monstro gigante de 1000 anos atrás. Não, você vê, ele tá lá. E você percebe a passagem do tempo por quanto esses monstros estão simplesmente integrados à natureza. Além do que, tem uma habilidade de passar para diferentes tipos de emoção que eu acho assim admirável, porque a gente tem um momento de descoberta e aventura e exploração, depois um momento de contemplação da beleza da natureza e depois uma cena de ação emocionante e depois um momento de personagem do contato da Náusea com o... como é que chama o cara? Yuba? Eu não lembro mais. Mas o velho bigodudo, esse cara é foda inclusive, tão moicano, esse cara é demais. Então você tem esse momento de contato com eles e você consegue conhecer a Náusea nesse momento. O quanto a Náusea é amada, o quanto a Náusea entende a natureza, o contato dela, a relação dela simbiótica com tudo à sua volta. Então, muita coisa é comunicada em 5 minutinhos. É uma coisa bem simples, tipo, ela encontra uma carcaça de um homu. Aí você vê aquilo e fala, caralho, esse bicho é grande. Ela tira um pedaço da carcaça que ela queria usar. Eu não sei pra que ela ia usar
o que é basicamente, sei lá, parecia uma escotilha. Então eu acho que eles usam isso depois numas montagens dos aviõezinhos lá pro fim do filme. Então, tipo, você olha pra aquilo e fala, esse bicho é grande. Nem alguns minutos depois, você já vê o bicho gigante vivo. Então ele já não fica estranho. E você percebe que tem um respeito da Náusea, sabe? Ela pega a carcaça do bicho, ela não caçou o animal. Ela esperou a natureza fazer o seu ciclo e pegou a carcaça e reutilizou para a sobrevivência, mas depois que tem o bicho vivo e que é uma ameaça porque é um monstro gigantesco, ela não mata, não dá um tiro, ela não é badass foda, yeah, wow! Ela é badass foda de uma maneira completamente diferente, porque ela consegue domar o animal com respeito e com carinho. Então, esse começo desse filme é simplesmente genial. E tem uma coisa, eu tinha assistido esse filme antes, eu reassisti agora, você só assistiu hoje, né? Só assistiu. Eu tinha assistido anos atrás. Da primeira vez que eu assisti, bem mais novo, eu achei uma das coisas mais chatas que eu já vi na minha vida. Agora, com outros olhos, o filme flui muito bem. De uma forma literal? O filme flui muito bem, sabe? O filme, ele é longo, ele é mais contemplativo do que outra coisa. Ele não é um filme cheio de cenas de ação, apesar de ter. E ele também não é um filme de emoções exacerbadas, emoções grandiosas. Ele é realmente um filme, apesar de ser um filme grandioso no escopo das coisas que estão acontecendo, na amplitude, na amplidão dos cenários e tal, Eles quase divinos. Sim. Com a natureza representada. Profecias. Com bestas gigantescas. Ele não é um filme exagerado, apelativo, de emoções grandiosas e momentos fortíssimos. Ele é um filme um pouco mais comedido e um pouco mais espaçado, digamos assim. É um filme que não se arrasta, mas ele toma o seu tempo para que as coisas aconteçam. Pra abraçar a terra. Obrigado, sol! Aleluia! E ele faz isso porque essa é a atitude que ele espera que você tenha para com a natureza, que é um dos temas muito grandes desse filme, que é o que a gente vai falar agora. O plot, né, da história mesmo começa quando o Vale do Vento, que eu achava que a história ia ser mais tipo o Vale Perdido, que tinha que achar o Vale do Vento. A jornada do filme seria chegar ao Vale do Vento, né? Mas não é Náusea e o Vale do Vento, é Náusea do Vale do Vento. É quando o Vale, que é um vale, vamos dizer, paradisíaco, intocado pelo mal do mundo e pela corrupção e pela poluição, é tocado pelo mal do mundo e a corrupção. Quando uma maldita máquina chega nesse lugar, transportando a literal semente da ruína, né? Porque é a porra de um avião que cai e tem um ovo do monstro gigante lá, e aí o Vale do Vento vira o centro de um conflito entre dois outros países que querem chegar lá e pegar isso como arma e o caralho 4. E aí, enfim, é ruim pra todo mundo. E fica nessa parte interessante com o conflito dos homens, e como os homens replicam um conflito que foi o motivo da ruína dos homens. O filme nunca fala explicitamente que os seres gigantes surgiram para punir o homem pela natureza. Fica aberta a interpretação, né? Ou se os gigantes eram armas de guerra. Nunca fala o que de fato aconteceu para a civilização industrial, como eles chamam, ter sido destruída, e 2, como tudo ficou tão poluído. Mas de qualquer forma, o que fica claro é que aí está sendo meio que ao mesmo tempo trabalhado todos os outros 3 temas que a gente tinha citado antes. Que você tem essa questão do homem e a guerra e a ambição do homem, né? O quão tóxica é a ambição do homem. E o quanto essa ambição belicista, destrutiva e autodestrutiva, né? Eu acho que o melhor exemplo é quando eles destroem a própria cidade para destruir os invasores da cidade. Utilizando os Omus. Porque isso é que é importante. Eles estão
utilizando a natureza como arma sem compreender a natureza. O homem corrompendo a natureza. É o homem sendo expulso do Jardim do Éden, é a abertura da Caixa de Pandora. Os exemplos são milhares, né? Então, ao longo do filme, você vê uma série de coisas que as pessoas estão fazendo, porque você tem duas nações, e você tem a Kushana, pela uma nação que eu já esqueci o nome, e o pessoal de Pejite, e eles estão numa disputa, e enquanto a Kushana quer usar o monstro gigante, Pejite usa os Omus como armas. E o que a Kushana quer fazer é destruir o Mar da Ruína. Mas a questão é que conforme essas pessoas vão sendo, talvez tentando voltar para a grande era industrial, né? Sim. E você vê que eles são caras com armaduras e com máquinas voadoras e com um mínimo de tecnologia e tudo mais, em oposição ao Vale do Vento, né? Eles vão cada vez mais se distanciando da natureza e não entendendo como funciona. Porque parte importantíssima desse filme é a questão de que o Mar da Ruína não é ruim, apesar de ele ser chamado de Mar da Ruína. Ele é chamado de Mar da Ruína pelo homem. Mas os bichos ainda têm vida lá, ainda estão crescendo coisa lá. Que é o que é comunicado na primeira cena do filme, como a gente já falou anteriormente. E a Náusica é uma das poucas pessoas que percebe que tudo aquilo ali é parte do ciclo natural das coisas. São só as pessoas que têm um contato com a natureza muito íntimo. Nem mesmo as pessoas normais da Vila do Vento conseguem. É só ela, o velho sábio guerreiro andarilho e a velha sábia cega. são as pessoas que conseguem se conectar de fato com a natureza. Exato. E aí que a gente entra, porque todos isso aí são esses dois temas juntos, né? São a questão antibelicista da ambição dos homens e da destruição, da autodestruição do homem, junto com uma mensagem ambientalista, porque o Mar da Ruína é um filtro, basicamente, né? É a natureza filtrando toda a poluição da terra causada pelo homem. E a única pessoa que percebe é a Náusica. E aí que a gente entra finalmente no terceiro passo da coisa, que é a mulher, a personagem feminina forte e importante. A Kushana é um exemplo de uma pessoa com a cabeça mais ou menos no lugar, porque ela é uma pessoa movida pela raiva, porque ela perdeu um braço por causa dos Omus e por causa do Mar da Ruína, se eu não me engano. Mas ao longo do filme a gente vai percebendo que ela vai entendendo mais ou menos a situação e ela é razoavelmente misericordiosa. Cusão é o assistente dela. O assistente dela é um filho da puta. Mas ela é uma pessoa que tem abertura para falar com a Náusica e começa a compreender um pouco melhor a situação, apesar de depois disso ela mesmo assim usar o gigante como arma contra os Nomus e não adiantar. Omu, não é Nomu, cacete. E aí a gente entra na Náusica. Porque a Náusica e o Vale do Vento são meio que o Miyazaki criando a ideia, o ideal de contato com a natureza, né? Um ideal até mesmo religioso. A natureza ali, ela é viva, acima de tudo. E ela exige um respeito, e ela exige vamos dizer, uma forma de honrá-la, né? E ela mostrar que ela é poderosa, é destrutiva, mas só que ela também é beneficente, né? Uhum. Como você pode ver no próprio Vale, que ele é fértil, não sei o que. Não é uma natureza totalmente destrutiva. O que destrói a natureza é o homem. O homem é um corruptor. O homem é o que torna essa natureza má. Porque a natureza per se não é maliciosa, né? A natureza não tem... não tá fazendo aquilo como uma ideia. A destruição que a natureza causa é parte de um ciclo. O problema é quando essa destruição afeta o homem, e se é ruim para o homem,
o homem interpreta como malicioso que deve ser eliminado. A Náusica, ela tem uma percepção, eu ia dizer quase mística, mas não é só quase mística. É literalmente mística. É literalmente mística, né? Ela é um ser profetizado, ela tem dons de, tipo... Ela é tipo uma druida mesmo. Sim, sim. Talvez ela não esteja ligada disso, mas ela é, né? Uma espécie de avatar da natureza. Do tipo... Ela não tá só cuidando com a natureza. Ela tem uma conexão com a natureza, tanto é que os Omus, que aparentemente têm poderes mágicos, né, também, porque eles curam ferimentos, eles fazem ilusão, eles fazem não sei o quê, eles fazem ela ficar andando num campo dourado. Sim, sim, sim. E ela dança no campo dourado. Uhum. Então, tipo... Cara... Tem um limite até onde você pode falar no... Não, cara, eles não são mágicos. Tem uma explicação lógica pra isso. Enfim. Isso é parte da ideia, é parte central da ideia. A Náusica é menos uma personagem e mais uma ideia, um ideal. E isso é uma coisa que é ao mesmo tempo legal e bonito e faz sentido dentro da proposta do filme e tal, quanto pra mim é uma coisa que me faz gostar um pouquinhozinho menos do filme. Porque ela é uma personagem meio rasa. Ela é muito legal de assistir, as coisas que ela faz e tudo mais, mas ela é meio que boa por ser boa, porque é o destino dela ser boa, sabe? Então... mas é que isso... É um problema pra mim, né? Mas é que isso é um problema geral da obra de ser preto no branco. Porque também é uma obra com pouca nuance, de certa forma, né? Não atrapalha, nós não estamos lendo, sei lá, como é que chama? Uma obra realista do século XIX, e daí do nada tem uma fada. Tá. Que, sinceramente... que não encaixa, que é mais um ideal e fica falando de uma forma profética. Me atrapalha um pouco, mas, mais uma vez, isso é um relato de experiência pessoal, isso não tem exatamente relação com a qualidade objetiva, entre muitas aspas, do filme, é só uma questão da minha experiência. E também um pouco da impressão que a gente tem anacronicamente da vida e obra de Hayao Miyazaki. Tem uma coisa que a gente fala bastante quando estuda história é foda você ler Platão hoje em dia, cara. Porque você não tá na Grécia Antiga. A gente tem que entender a história das coisas como um processo e não como um plano 2D chapado, assim, né? Então, tipo, quando nós assistimos Náusica do Vale do Vento em 2019, não em 1984, não importa que as notícias da TV pareçam que nós estamos em 1984, o que acontece é a gente tem uma expectativa completamente diferente. Porque a gente conhece o nome Miyazaki, a gente conhece o nome Ghibli, nós associamos ele a ideias, a conceitos, porque por mais que tenha essa ideia de a obra, né, ser só pela obra, isso é um ideal, não é uma prática. É impossível a gente entrar nas coisas sem um viés. Eu falo isso o tempo todo. Não dá pra você entrar neutro e achar que você é 100% imparcial. Então, quando a gente vai ver o Vale do Vento, a gente repara que ele já fez esse filme, só que melhor. Só que foi depois disso, não foi antes disso, né? Eu não consegui assistir esse filme sem comparar ele com o Princesa Mononoke, que a gente já falou aqui no canal. Princesa Mononoke Esse eu acho que tá. Eu vejo o Náusica como um pré-Princesa Mononoke.
porque ele é muito próximo, tanto dos temas quanto da abordagem, tanto do fato de que do lado errado tem uma líder, uma mulher forte líder, oposta a uma mulher protagonista que a gente vê, que é a... Que é muito próxima à natureza. Que também é exato, que tem esse contato próximo com a natureza, que tem um contato próximo com um animal específico, sabe? Então tem muitas semelhanças, com a diferença que o Princesa Mononoke é muito mais complexo. E aí eu fico olhando o Nausicaa e falo, caralho, mas esse filme é tão meio preto no branco, mas é um processo, né? Você não pode esperar que os homens nasçam prontos, né? E ele não nasceu pronto. Embora ele tenha feito um excelente primeiro filme, que é o Castelo de Cagliostro. Castelo de Cagliostro, que é também um dos meus filmes favoritos, ele ainda estava desenvolvendo o próprio estilo. Ele ainda estava desenvolvendo... É isso que eu quero fazer, cara. É como você assistir, sei lá, o Pelé com 5 anos jogando bola. Eu assisti esse filme meio que, caralho, eu acho que... Eu gostei do filme, vamos deixar claro. Não, eu também gostei. Mas eu fiquei meio, pô, eu esperava um pouco mais, eu esperava um pouco mais de complexidade no filme. Mas não, né? Vamos com calma. Na real, talvez isso seja só uma preocupação nossa dos dois pedantes, dos dois maiores pedantes do youtuber anime brasileiro. Eu sou bem grande, na verdade. Acho que eu tenho 1,37m lá. Vários quilos. Vários quilos. Todos eles. Todos os quilos. Eu acredito, sinceramente, que se esse filme tivesse sido lançado ano passado, por um outro diretor, por um outro estúdio, e nós dois assistíssemos, a gente acharia ele muito melhor. Ah, sim. Ia ser tipo, caralho, olha o que esse cara tá fazendo hoje. Isso é tão foda e diferente. Olha sabe? essa animação. Quem é esse cara que tá fazendo essa animação? Mas a expectativa com o Miyazaki é outro nível. É diferente, o tipo de coisa que a gente espera dele, né? As pessoas às vezes perguntam por que alguns autores têm um nome gigante no livro. Stephen King! Título. É por coisas como essa. Porque você olha pra... A gente podia até mesmo nunca ter assistido o Náusicaa do Vale do Vento se não fosse dele. Justamente. Então, se você quer ajudar a gente a continuar sendo pedante e levantando discussões inúteis que não interessam a quase ninguém, talvez a você, considere o padrinho do VideoQuest. O link está na descrição do vídeo, padrim.com.br/VideoQuest. E pense também em compartilhar esse vídeo para mostrar para mais pessoas. Talvez as pessoas não conheçam Náusicaa do Vale do Vento, talvez as pessoas conheçam só Chihiro, que nós também comentamos aqui no VideoQuest. E o Miyazaki tem toda uma filmografia tão interessante que a gente não chegou nem na metade ainda dela no canal. Então a gente pode chegar a mais filmes do Miyazaki. E inscreva-se no canal e é isso. Compartilhar, dá like. E se inscrever é de graça, gente. Exato. O padrinho não. O padrinho, no caso, você tem que realmente pagar. A gente gostaria que você pagasse, no caso. Então, se você puder, pague. Se não puder, é só uma inscrição, cara. Muito obrigado. Falou. Tchau. Tchau.